Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer à comissão organizadora pelo convite, e em especial a minha amiga e chefe, doutora Cláudia Bernotti, pela oportunidade de estar aqui apresentando para vocês. E confesso que realmente é um tema desafiador, né? Como evitar a evolução de hipertensão pulmonar no TEP crônico. Declaro que não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então, já como foi bem explicado pelos colegas, nada mais importante do que a prevenção, né? Então, o reconhecimento adequado desses pacientes que apresentam fatores de riscos facilitadores para a evolução para embolia aguda, né? Principalmente aqueles pacientes que têm algum potencial de recorrência. E muito importante, além de tudo isso, é a divulgação do conhecimento, não só para nós, clínicos, cardiologistas, mas também para os oncologistas, ortopedistas, médicos emergencistas. E para que a gente possa, de uma forma precoce, reconhecer os sinais e sintomas desse paciente e iniciar o tratamento adequado, principalmente, como já foi explicado, naquelas situações especiais em que a gente necessita manter a anticoagulação plena. Bom, e em relação ao TEP crônico, né, a hipertensão pulmonar no TEP crônico, nada mais é que uma persistência de uma oclusão, seja ela total ou parcial, levando a uma obstrução aí da circulação pulmonar por um material trombótico organizado. E é importante identificar esses pacientes que, após mesmo o tratamento do evento agudo, a gente observa que esses pacientes permanecem ou desenvolvem uma dispneia ou mesmo uma intolerância ao exercício. Então, só para a gente relembrar um pouco da fisiopatologia, até agora a gente falou de embolia aguda. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre TEP crônico, né, que são doenças diferentes. Então, no TEP crônico, após um evento agudo, a gente tem ali uma resolução incompleta em alguns pacientes por uma organização do trombo, seja por conta de uma trombólise endógena ineficiente, né, potencializada por uma angiogênese incompleta, levando aí a uma disfunção endotelial e uma substituição gradativa dessa camada média intimal. Tá? E a gente sabe que não só as áreas que são hipoperfundidas são afetadas, mas também as áreas que não são afetadas, elas sofrem por conta de um hiperfluxo que é direcionado para essas áreas. Além de que não só o sistema arterial, mas todo o sistema venoso capilar também é acometido. E isso responde principalmente porque a gente vê que alguns pacientes, mesmo depois da tromboendarterectomia, eles mantêm uma hipertensão pulmonar residual. Então, estima-se que entre 1% e 5% entre os sobreviventes de TEP agudo evoluem com hipertensão pulmonar da doença crônica. Tá? E que em alguns estudos mostram que até 50% desses pacientes que têm HP do TEP crônico não consegue avaliar, não consegue identificar um evento agudo prévio. Tá? Então, resumidamente, a HP do TEP crônico ela é uma complicação tardia. E nesse follow-up de 2 anos, a gente pôde, né, que a gente chamou de síndrome pós-embolia pulmonar, a gente viu que até 50% dos pacientes, eles apresentam uma redução da capacidade funcional. Tá? E entre 10% e 30%, eles também apresentam uma redução da capacidade cardiopulmonar. Quase 1/3 desses pacientes mantém uma persistência do trombo. E a gente ainda não tem exatamente a melhor resposta, mas uma pequena parcela ainda desenvolve, né, a hipertensão pulmonar, entre 0,5% e 4% nesse follow-up de 2 anos. Né? E o diagnóstico, né, a partir dos sintomas clínicos do paciente, a gente sempre vai avaliar, né, como o sintoma principal a dispneia e a intolerância ao exercício. Muitos desses pacientes queixam de intolerância ao exercício. E aí a gente vai ter que diferenciar entre a doença pulmonar, a doença tromboembólica crônica, que não tem HP, e o TEP crônico, que tem HP. Tá? Alguns desses pacientes já evoluem com sinais de C direita, então ele já chega para a gente com uma insuficiência cardíaca direita, então edema de membros inferiores, ascite, dor no hipocôndrio direito, turgência. E numa corte europeia mostrou que aproximadamente 14 meses para esses pacientes levam até chegar ao diagnóstico.
Então, no guideline europeu, eles colocam que os pacientes que, após 3, 6 meses, mantêm sintomas, né, ou alguma limitação funcional, devem ser avaliados, principalmente naqueles que possuem fatores de risco, ou que, principalmente no que a gente vai considerar a elevação de NT-proBNP, fatores de risco para doença crônica, né, HP com TEP crônico, e que tem ainda anormalidades nos achados de imagem. Depois de tudo isso, o exame, né, na maioria das vezes, de triagem vai ser o ecocardiograma, mas a cintilografia vê que ela tem seu papel importante, e após alterado, a gente, na maioria das vezes, precisa encaminhar esse paciente para um centro de referência. Então, como critérios objetivos, esses pacientes devem ser avaliados fora da fase aguda, para não restar dúvida que existe algum componente desse trombo de forma aguda. Então, aferir a pressão pulmonar é importante e um exame de imagem também é importante, além da elevação da resistência vascular pulmonar maior ou igual a 3 UDs. E por que identificar a hipertensão pulmonar no TEP crônico? Exatamente porque ela é uma das únicas HP que existe uma estratégia terapêutica cirúrgica que pode mudar a vida do paciente. Então, como a gente sabe, a HP do TEP crônico está classificada no grupo 4, tá? E sobre os preditores. Então, o mais importante é a gente tentar identificar qual é o paciente que tem maior risco de evoluir com TEP crônico. Alguns estudos mostraram que idade e obesidade são fatores independentes para a evolução para TEP crônico, tá? Além de que 2 coortes mostraram que pacientes com odds rates aí de 70, o marca-passo infectado, shunts arteriovenosos também são o principal preditor aí de risco. Além de pacientes esplenectomizados, ou os pacientes que têm eventos tromboembólicos recorrentes, aqueles que recebem terapia de reposição de hormônios tiroidianos, o paciente que a gente consegue identificar um evento tromboembolismo prévio, e além dos pacientes com história de neoplasia maligna. Então, depois do diagnóstico, a gente vai encaminhar esse paciente a um centro de referência, na maioria das vezes, para uma discussão com especialistas, pneumologistas e cirurgiões, para o melhor tratamento para aquele paciente. Então, anticoagulação, como já foi dito, para sempre, né? E a gente vai manejar também clinicamente esses pacientes, seja com diuréticos ou oxigênio, principalmente naqueles pacientes que já evoluem com C direita. Então, a anticoagulação, na maioria das vezes, a gente sempre vai dar preferência para os antagonistas de vitamina K, tá, como primeira escolha, e que deve ser mantida mesmo após a cirurgia, tá, de uma forma infinita, né? É claro, sempre avaliando risco e benefício. Em relação à cirurgia, só para a gente trazer um pouquinho, a cirurgia de escolher a tromboendarterectomia pulmonar, tá? Tem um registro chamado ASPIRE, que mostrou que os pacientes operados numa sobrevida acumulativa de 10 anos tiveram uma sobrevida maior que 80%. Tá? Então, realmente, a cirurgia é potencialmente curativa e a pedra angular para o tratamento desses pacientes. E a gente sabe que quanto maior a hipertensão desses pacientes, maior a resistência vascular pulmonar também, e que isso está associado ao pior marcador de mortalidade, ao principal marcador de mortalidade. A angioplastia pulmonar com balão vem ganhando força nos últimos anos. Então, esse ano, em março de 2024, a gente teve uma publicação no Circulation, tá, que tentou, de alguma forma, trazer experiências num consenso para que esses pacientes, principalmente aqueles pacientes que não são elegíveis à cirurgia. Tá? Desculpa. E o tratamento medicamentoso, então a gente vai destinar principalmente ao paciente que não se beneficia à cirurgia ou que permaneceu com HP residual, né, seja por uma doença distribuída de forma distal ou pela presença mesmo de arteriopatia não oclusiva. A gente sabe que alguns pacientes eles têm uma pior hemodinâmica mesmo após a cirurgia, tá? E não há indicação de utilizar como ponte para a cirurgia. Hoje, basicamente, são 3 medicamentos, a bosentana, o rilsiguat e a mancintentana, tá? Que tem maior evidência, sendo o rilsiguat
a medicação que tem maior evidência, né, principalmente porque houve uma melhor hemodinâmica, né, com uma queda da resistência vascular pulmonar, queda do NT-proBNP e uma melhora da classe funcional. Tá? E o Rilsiguat, ele age ali na guanilil-ciclase, estimulando para liberar mais GMP cíclico, para elevar a vasodilatação. Tá? Então, como take-home messages, só para a gente resumir de uma forma importante, identificar os pacientes com maior risco de evolução para TEP crônico, certo? Principalmente anticoagular esses pacientes por tempo indeterminado. Lembrando que sempre quando identificar esses pacientes, eles devem ser encaminhados para um centro de referência, para que o tratamento elegível, que é a tromboendarterectomia, seja proposta, e que o manejo adequado, incluindo o diagnóstico precoce, o encaminhamento para centro de referência e intervenções específicas, para reduzir essa resistência vascular e esses pacientes chegarem melhor nesses centros de referência, para prevenir a progressão da doença e melhorar os resultados clínicos. Muito obrigado.